Bem-vindos ao nosso podcast Metamorfoses. Eu e essas mulheres lindas, nós vamos falar sobre assuntos diversos, focado no autoconhecimento, transformação e crises. Eu sou a Paty Bittencourt, sou casada, tenho 2 filhos adultos, sou de São Paulo. Estou morando atualmente aqui em Palmas e tenho uma carreira brilhante na nutrição, sou nutricionista clínica funcional e atualmente eu tenho trabalhado com terapias holísticas integrativas. E eu quero apresentar a vocês a Gaci. Olá, eu sou a Gaci Moura, tenho 33 anos, casada, a mãe do Ravi, né? Trabalho com massagens e terapias holísticas e estou muito feliz em estar aqui com essas lindas para contribuir com vocês e poder estar aprendendo cada vez mais. Apresentando aqui a Gleice, né? Essa linda mulher. Oi, gente, eu sou Gleice Ladislau, tenho 38 anos, trabalho com brand, estratégia de marca e eventos. Sou mãe da Lia, de 6 anos, sou casada, estou morando em Palmas há 3 anos e espero estar aqui para compartilhar momentos muito importantes, experiências, compartilhando com vocês. E eu quero passar para a Bruna agora. Oi, gente, eu sou a Bruna, tenho 32 anos, sou mãe da Alice e da Clara. E quando eu recebi esse convite, das meninas, eu até pensei, falei, gente, eu sou uma sequência de coisas inacabadas. O que eu posso estar acrescentando, né, nesse podcast? E logo me veio uma introspecção, uma reflexão mesmo para dentro de toda a minha estrada, de onde eu estou hoje. E sim, eu tenho muito a acrescentar aqui e tenho muito orgulho de estar aqui no meio delas. Eu tenho muita admiração por cada uma de vocês, pela estrada. E estou orgulhosa da minha estrada também. E eu espero que a gente possa compartilhar aí bastante coisas legais e que possa também iluminar quem estiver ouvindo. Beleza, muito bom. Muito bom. Então, assim, não é à toa, né, que a gente escolheu este nome para o podcast. Metamorfoses. Meta, porque todas nós temos algum alvo, algum objetivo, né? Mudamos de alvo, mudamos de objetivo a quase todo tempo, mas somos mulheres que temos compromisso com a vida. E morfoses porque a gente vive em mudança, exatamente isso. Eu queria perguntar para vocês, que fase da metamorfose você está? Eu, por exemplo, eu acredito que nesse momento da minha vida, eu esteja saindo para voar. Eu sou uma borboleta. Por quê? Eu venho de uma crise, né, crisálida, que eu entrei realmente num estado muito introspectivo. 5 anos, mais ou menos, que eu vim, né, eu morava nos Estados Unidos e daí eu vim para morar em Palmas, eu achei a cidade muito diferente, né, e nesse momento eu entrei para dentro de mim, porque eu não gostei da cidade no primeiro momento, achei quente demais, tudo eu criticava, então realmente eu estava ali num processo de estresse muito, muito grande, até que eu comecei a ver com os outros olhos, porque eu comecei a me conhecer um pouco melhor. Saber quais que eram os meus limites e para onde eu precisava largar as minhas tendas. Isso foi um desafio grande, né? Mas porém muito importante para que eu pudesse dar esse salto, né? Eu era conhecida muito, né, muito agitada, uma pessoa assim com muita... social demais, sempre estava buscando ali estar no convívio de pessoas e de repente eu não tinha amigos, não tinha família e eu fiquei só eu e meu esposo, ninho vazio, meus filhos já voltaram, né, dessa nossa viagem já com planos de vestibular, né, entraram na faculdade. Isso assim, a princípio não foi legal. Só que depois eu me senti muito acolhida, conheci pessoas muito bacanas, né? Me senti um pouco mais valorizada. E assim, acho que esse isolamento me fez conhecer um pouco das minhas potencialidades, de quem realmente eu era.
Porque no meio, às vezes, de uma bagunça, que também faz parte de mim, eu sou uma festa, mas assim, não dava tempo para, às vezes, eu me conhecer de forma muito genuína, que foi o que aconteceu nesses últimos 5 anos, né, de muitas crises. E é isso, como eu não conhecia ninguém, eu tive esse momento de olhar para dentro. E graças a Deus, hoje eu posso estar passando essa fase. E você, Agaci? Lindo, Me conta um Paty. pouco. Muito lindo. Profundo, né? Essa fala, nessa pergunta que foi colocada, eu acho que me traz uma reflexão muito profunda, né? Eu acho que reunir com vocês, pelo que eu estou entendendo, vai ser uma terapia. Vai ser Comigo ótimo, mesma, gente. né? Para nós, que somos 4 mães, vai ser maravilhoso a nossa conversa. E eu tive muito assim, me fez relembrar de uma situação que aconteceu, né? Há um tempo atrás, há um ano atrás, como vocês sabem, né? Tô vivendo aí a maternidade com um bebê de 9 meses. E antes de eu descobrir que estava grávida, eu tive um sonho, né? Muito profundo, assim, que era onde eu estava com 2 grupos de autoconhecimento, né? Um era religioso e um outro com umas terapias. E era uma cena tão profunda, assim, que os 2 estavam distantes, né? Um já estava mais distante de mim, o outro saía. E eu me via sozinha naquele lugar e falava, cara, por que estão todos longe, né? Vou dormir. Então eu entrava no sono profundo, dentro do sonho, minha querida Bruna me despertava, né, no sonho, me trazendo algumas questões que eu não compreendi. E após 3 meses depois, justo no dia que eu descobri a minha gestação, de novo, eu dormindo, eu tive um outro sonho, que foi muito profundo, que foi de uma ursa entrando para dentro de uma caverna. E eu acordei naquele sonho. Quando eu acordei, foi como que a espiritualidade falasse muito claro no meu coração. Você lembra daquele primeiro sonho de você dormia? Você vai começar um processo de hibernação. E foi justo no dia da minha gravidez que eu fiquei com várias perguntas, né? Muitos porquês. Então, assim, eu entendi ali, agora eu entrar num casulo, né? Me trancar nesse casulo e me desenvolver sozinha. E agora, né, passei por puerpério, né, tô com o bebê, já passei essa fase, tô nos 9 meses. Eu acredito que eu estou vivendo essa crisálida, né? E estou... E o incrível é que a maternidade é esse isolamento, Total. né? Você pode estar com a maior rede de apoio possível, todos à sua volta. A gente é um caminho solo. Ali, quem deve pisar é você e só você. Sim, E é justamente isso que você está falando. É esse lugar. É esse lugar de hibernação. Então eu acho que eu estou dentro, né, desse casulo, mas ao mesmo tempo eu vejo que ele está num processo ficando mais transparente, ou seja, eu consigo já ver luz. Eu acredito que eu estou saindo, né, começando a ver luz, mas ainda estou assim, imergida nele. Pena crisálida. Vamos ver, né? Que borboleta vai ser essa que vai sair, eu não sei. Uma linda borboleta azul. Que quando a borboleta tá para sair do casulo, o casulo ele se torna realmente transparente. E para a luz entrar, né? Então você tá aí, a luz está entrando diretamente dentro de você para que você possa é sinal de um amadurecimento. Novos ares, né? Vamos tá ver essa minha nova versão, porque a desconstrução tá grande. Eu acho que hoje eu tô num processo, acho que eu já tô uma borboleta, tá? Não, eu tô, porque olha, gente, foi muito difícil a minha fase porque assim, foi muito tempo eu vivendo a borboleta, borboleta não, eu vivendo a lagarta e o casulo. Lagarta, casulo. Eu fiquei muito tempo nesse processo e parecia assim que a minha borboleta não ia sair nunca, sabe? Então, eu acho que esse processo que eu vivi foi muito importante para mim, para eu amadurecer como pessoa, para eu entender as pessoas, tá? Porque eu transitei em muitas profissões, né? Sempre tentando me adaptar aonde eu vivia, com quem que eu trabalhava. E aí eu tive que transitar nessas profissões e isso, as pessoas, os meus amigos, a minha própria família chegavam e falavam assim, ai Gleice, tá bom, já chega de estar
mudando de profissão. Agora que tu tá nisso aqui, agora segue, que é isso aqui que tu tem que fazer. Gente, e só eu que estava no processo, que eu sabia o que eu estava vivendo. E a última profissão que eu exerci, que eu, assim, porque tudo que eu faço, gente, eu me dedico muito ao que eu tô fazendo, sabe? E eu me dediquei demais, só que aquele processo era muito doloroso pra mim, sabe? Quando chegava assim no final, que eu tinha que receber minha comissão, gente, era uma dor. Era uma dor. O processo inteiro que eu não conseguia curtir a comissão quando eu entrava na minha conta, sabe? Então eu decidi assim parar totalmente o que eu estava fazendo. Eu falei, não, gente, eu acho que o meu processo ele aconteceu naturalmente. Eu parei e confiei. E aí eu confiei que algo ia acontecer na minha vida e foi isso. Exatamente. E é bem recente, né, Gleice? Muito recente. Bem Tem recente. o quê? 6 meses, mais ou menos, que isso aconteceu. E mudou totalmente a minha vida, gente. Eu me encontrei, eu sou feliz no que eu faço hoje. Trabalho com brand, estou fazendo a publicidade e propaganda, que é uma área assim, que eu tô apaixonada, que é muito a minha cara. É engraçado que todas as minhas amigas, quando olham para mim, elas sempre citam isso, sabe? Que a minha área é essa, que a minha cara é essa. Não te vejo em sabe? outro lugar. Exatamente. E o quanto você se ilumina quando você está no lugar que você deve estar, né? Você se sente à vontade, já não é mais obrigação. A importância Isso. do propósito, né? A Ele importância do queima dentro do propósito. nosso coração. É. Exatamente, muito amiga. E hoje trabalhando com brand, com essa área do marketing, com eventos, eu entendo o meu propósito, que é servir, sabe? Ver a felicidade nos olhos das pessoas, você concluir um trabalho e ver que tá todo mundo feliz, não só você tá feliz, mas todos à sua volta estão com aquela mesma sensação de, tipo, deu tudo certo, dever cumprido, sabe? Eu tô muito realizada. É gostoso, né? Gostoso Maravilha. sentir. Bruna, e você, querida? Eu falei até a que fase que você está da vida. Na verdade, nem é muito não é nem a fase. Por exemplo, eu estou agora como mãe de bebê, ou mesmo, estou trabalhando muito. É mais no sentido dessa metamorfose, porque não é uma vez que você passa por essa metamorfose, são várias metamorfoses na vida, né? Então, assim, não é aquela coisa, eu nasci lagarta e agora estou uma borboleta. Não, vão vir crises, né? As crises e crises virão. Então, Bruna, qual crise que você está? Qual momento dessa mudança dentro de você se encontra? Então, Paty, falar em que parte da fase, né, da metamorfose eu preciso falar também como foi esse despertar para dentro. Porque tenho 2 filhas, né, fiz faculdade, parei a faculdade por conta da gestação, trabalhei em outros ramos também. E quando eu tive a segunda, eu estava no último período da minha faculdade, quando eu tive a Clara, quando eu engravidei da Clara. E aí, o que acontece? A Clara, quando eu tive a Clara, a gente passou por uma situação financeira muito difícil lá dentro de casa. Uhum. E aí, assim, quando vem uma crise em um ponto, vem a onda, né? E aí, foi a crise financeira, o casamento também não estava dos melhores, e a educação com as meninas também, eu falo, o lar também estava todo abalado. Nessa época, por conta da crise financeira, a gente chegou a morar com a minha sogra. E assim, foi muito difícil porque eu estava totalmente do lar, eu estava imersa. E meu marido trabalhando muito. E eu lembro, assim, que eu estava muito perdida, gente. Eu estava totalmente para eles, para a casa, para o marido, para os filhos. E eu internamente estava muito perdida dentro de mim. E quando a Clara acordava muito cedo de manhã, eu ia tomar café cedo. E minha cunhada estava lá tomando café e um desses dias ela falou assim, começou a relatar uma medicina que ela tinha começado e uma conversa tão enriquecedora. E aí eu senti alguma coisa assim. Falei, gente, não sei, gostei muito desse assunto. E ela falando todo dia, falando dos livros e hábitos, e eu muito assim, aflorada para aquilo, sendo chamada mesmo. Então, decidi fazer
começar esse olhar para dentro e fazer terapias. E assim, gente, de lá para cá foi um trabalho muito árduo, não é fácil. Não é fácil você se olhar, não é fácil você encarar seus defeitos e compreendê-los, olhar com carinho. Não é fácil. E é um trabalho muito árduo, assim, e 24 horas a todo tempo você se auto-observando. Você entrar nesse campo de observação. E a espiritualidade, ela é tão generosa, expande tanto, porque eu não queria, não estava na intenção para fora de ninguém, não estava na intenção do marido, não estava na intenção dos meus filhos, eu não estava na intenção da casa, eu estava na intenção de mim para comigo. E foi transformador, e de lá para cá, assim, eu venho incessantemente buscando, mergulhando, e eu acho que hoje eu estou voando mesmo, voando. Sente a leveza, né? E um voo muito consciente que há o momento do voo, há o momento de voltar para a lagarta, há o momento de ir para o casulo, há o momento de entrar para dentro, vai vir novamente, são ondas, né? É uma roda ali. A vida é uma roda, assim como é a metamorfose. Vai ter uma Nada hora... é pra sempre. Nada é pra sempre. Nenhuma dessas fases é pra sempre. E assim, a consciência do estar no presente. A mágica da impermanência. É isso, tudo muda. E aproveitar o recado, tá ali para ser vivido. Você tá vivendo o presente. Se você está hoje numa situação difícil, ou prazerosa, ou em processo, você tem que entender que é onde você tem que estar. É onde você precisa estar vivendo. E assim, gente, eu acho que esse voo tá sendo mágico, muito mágico mesmo. Então, o mais interessante é que a gente ouve as nossas histórias e a gente vê que nenhuma de nós fugiu, né? A gente não, na hora que a gente tava ali pra dentro, não, vamos abrir, vamos ver o que tá acontecendo. Igual, né, um fazendeiro, você planta lá a sua colheita, você não vai lá toda hora para ver se frutificou. Então a gente tem esse tempo, a gente aguarda e a gente enfrenta. Então, né, eu acredito que quando a gente está em crise, a gente não foge, a gente não culpa o outro, a gente precisa encarar. Lógico que toda a nossa caminhada, teve épocas a gente falar que era culpa do marido. Com certeza, eu já culpei o Léo várias vezes, inclusive. Ele sempre é o Costa Larga. Com certeza, A gente joga pedra na lua, né? Antes de você procurar esse autoconhecimento, é muito fácil jogar a culpa no outro, cara. É o marido, mais fácil. Nossa, é o melhor. É o caminho mais fácil. O difícil é se olhar. Conhecimento que faz com que a gente não coloque a culpa no outro, né? Então, exatamente... Nossa, é terrível. Esse negócio de tal de alta responsabilidade, gente. Ela é sofrida, mas isso é difícil. interessante, porque realmente, se eu transfiro a culpa pro outro, quem tem que me tirar desse lugar é o outro. E como que eu deposito a minha vida pro outro me salvar, né? Então, tipo assim, tá nas nossas mãos a gente se tirar desse lugar. Assim, a salvação, ela na verdade, ela é a salvação do nosso ego. A gente precisa se salvar da gente mesmo. O nosso ego tem salvação, amiga? E ela é individual. E ela é individual. Nossa, eu ouvi isso muito na igreja, muito, gente, a salvação é individual. É individual. E cada vez mais eu entendo sobre isso. Eles estavam falando do ego, então. Agora que eu entendi, mana. Pegou a sacada. Isso aí. Jesus, nossa, mas ninguém nunca falou isso pra mim lá na igreja. Jesus já estava lá na frente. Peguei a visão. E assim, quando a gente começou a buscar esse autoconhecimento, assim, tem um marco, Bruna, assim, você tava falando assim, um marco realmente assim, falando, nossa, foi aqui que eu olhei e falei assim, não, eu preciso dar conta disso. O mundo não tá contra mim. Eu preciso me ver aonde que eu estou, aonde que eu faço parte desse mundo sem que outros sejam culpados. Começa mesmo na primeira gestação, né? Que, como a Agassi falou, dessa ursa que ela entra para hibernar. Gente, quando você vem... Olha o tanto que é lindo o processo, né? Da gestação ali. Que você se torna lar e máquina de um ser humano. Exatamente. Você vai produzir um ser humano. Tudo acontece dentro de você. A alquimia está toda dentro da gente. Então, são 9 meses imerso dentro de si. Eu engravidei, eu estava no meio da faculdade. Fui a primeira de todas as minhas amigas, muito nova. E a sensação que eu tinha era que o mundo estava acontecendo à minha volta e eu parei. E eu entrei em stop. A partir dali, eu me senti muito só. Muito só. Porque por mais que houvessem
minha mãe ali a todo tempo. Por mais que houvessem amigas que estavam ali conversando comigo, mas ninguém sentia minha dor. Ninguém estava pisando naquela estrada, ninguém estava sentindo minhas dúvidas. E é muito só. E quando você encara essa solidão de primeira, ela assusta. Ela dá muito medo. E eu acho que a beleza tá aí. É caminhar no medo. É caminhar no escuro. É você ser a sua própria luz. É você ser sua lanterna ali. E foi ali mesmo que comecei. Não que foi boom desse jeito, né? Mas assim, a Clara já veio quando eu, de novo, né? E olha aí, não é porque você voou que você não vai voltar a ser lagarta, né? E quando eu entrei de novo pra dentro, já era outra situação, mas assim, a situação, o caos ali, ele te força a se olhar, a entrar. Então assim, você não tem mais saída. Você não tem pra quem, não tem outra estrada e não tem pra quem colocar culpa. É a sua estrada e vai entrar pra dentro e vai se olhar, vai se enxergar, vai se estudar, vai se observar, vai se colocar em campo de observação. Então, assim, a gente é forçada a se estudar, né? E foi aí, começou pela minha filha e continuamos nessa estrada de autoconhecimento. A maternidade nos ensina muito, né? Muito. Nossa, a gente vai ter um episódio só sobre isso. É uma escola. De vez em quando eu reprovo, volto pra quinta série. Eu acho que eu vou sair da quinta série. Bom, então, falando de mim, né? Qual foi o meu marco? Eu não falo que demorei muito, mas assim, eu acredito que na minha adolescência e na minha primeira fase ali de jovem, eu fiquei muito na persona, muito. Eu criei uma máscara, assim, da alegria e do kkk, e era isso que as pessoas esperavam de mim. E eu andei nessa performance até os 25 anos, meio assim, perdida, no sentido de não olhar para dentro, né? Muito extrovertida, muito falante, e aquilo ali me envolvia, eu acabava não tendo tempo para olhar para mim. E daí, aos 25 anos, porque eu morei nos Estados Unidos por 2 vezes. Daí, a primeira vez que eu morei lá, eu morei só eu e o João, eu não tinha filho ainda, né? Um pouquinho antes, tipo 23 anos. E nós passamos por uma experiência que ela poderia ter sido muito trágica. E um dia a gente conta aqui, mas hoje vamos focar de como foi a minha transformação. E naquele momento, ou eu ia afundar, assim, sabe, eu ia ficar muito triste, né, não sei se eu não tenho muito esse aspecto de depressão, mas daí o que eu fiz? Eu sublimei. Eu fiz aquilo ali um trampolim para que eu começasse uma busca espiritual, né? Porque quando a gente fala em autoconhecimento, pode-se dizer que também é uma busca espiritual. Porque quando você se conhece, você conhece o que tem dentro de você, a nossa centelha divina, né? Então, foi para isso que, assim, de repente eu me vi voltando para a igreja, porque eu vim de um lar cristão, e daí me, assim, envolvi muito, né? E eu lembro... li meu primeiro livro, um dos primeiros livros, que era o Espírito, que é Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo, né? Então eu descobri que eu era o Pedro, né, o sanguíneo. Então já era assim passos ali para eu me conhecer, para eu identificar por que eu tinha determinadas atitudes, né, diferentes da do João, por que a gente pensava tão diferente. Eu nunca tinha parado, né, porque me deram um nome, me colocaram uma religião, me colocaram no colégio. Então assim, a gente é domesticado. Muito, e de repente você não sabe nem quem você é, porque você é da família tal e você já veio com um label, né? Então ali começaram meus primeiros passos. E daí dali eu também frequentei muito a igreja, daquele Rick Warren, né? A Sarah Beck, que escreveu aquele livro que quase todo crente já leu, que é Uma Vida com Propósito. Sim. Então ali nossa, existe propósito, essa palavra propósito, eu nunca tinha ouvido falar, né? Missão, tal. Daí eu ali me despertei para aquilo. Ok, tive meus 2 filhos, daí criei eles bem assim no evangelho, daí fiz parte da igreja, entrei para o Ministério Infantil, porque eu pensava assim, não, se eu ficar lá dentro e dar aula para eles não vão ter trauma da igreja, porque eu vou saber conduzir.
né? Até parece que a gente tem todo esse controle. Mas foi tempos bons, né? Mas quando eu fui ver, eu estava num processo muito assim de ativismo dentro da igreja, sabe? Eu já fazia parte do Ministério Infantil, Ministério das Mulheres, Ministério dos Casais, e não sobrava tempo nem de talvez eu realmente olhar para mim novamente. Lógico que assim, naquele momento eu aprendi muito a fazer devocional, que era muito bom para mim, sabe? Que o devocional era pegar a Bíblia, né? Meditar ali sobre um versículo, fazer minhas orações, colocar uma música. Então eu já tinha aquele momento de solitude, né? Que me ajudou muito a me conhecer um pouco mais, a saber ali o que discernir um pouco. Eu não sabia ainda o que era o ego, sabe? Eu ainda não tinha esse discernimento, que era a minha essência, mas eu estava aprendendo. Eu fiz, há 15 anos atrás, eu fiz o Enneagrama, que também foi assim, nossa, abriu a minha cabeça para imaginar, nossa, existe uma tipologia das personalidades. E é muito interessante, eu comecei a ter mais compaixão por mim, uma autocompaixão e compaixão pelos outros. Sabendo que às vezes a pessoa tem aquela performance porque é a sombra e a luz dela, né? Então eu comecei a me familiarizar com isso tudo. Bom, daí depois, né, como eu contei na primeira pergunta, que falando a respeito da minha segunda vez que eu venho buscando agora, sem parar, né? Esse momento, eu morei de novo, daí eu voltei para o Brasil, fiquei com meus filhos, daí quando eles estavam no high school, eu voltei para lá, né? Na época, para eles fazerem o ensino médio, né? O ensino médio. E na minha época era colegial, porque toda hora muda, né? Daí no colegial foi assim, gente, imagina uma mãe com 2 filhos adolescentes, não preciso nem falar. E assim, foi uma fase muito complicada, né? Isso faz esse tempo, assim, acho que faz já 8 anos, né? Paty, interrompendo um pouquinho, qual que é a diferença dos seus dois? 1 ano e 3 meses. Muito perto. Adolescente. Foi no resguardo. Foi no resguardo. Com certeza. Foi, exatamente, 3 meses. A Pri, eu acho que eu engravidei. No aniversário de 1 ano da Pri, o Nicolas, eu tava com uma barriguda de 7 meses. Mas assim, foi uma escolha. Ela acreditou na amamentação. Nossa. Não, mas foi uma escolha. Eu estava muito preparada para ser mãe, eu queria demais aquela confusão toda. Dos dois. Mas enfim, eu só sei que na adolescência eu senti esse peso, sabe, Glenn? Não, nem tanto como quando eles eram bebês, crianças, pré-escolares. Mas na adolescência eram 2 pessoas que não pertenciam mais a mim, no sentido do meu controle. De obedecer. Saiu totalmente fora sabe, desandou a receita. É isso. E daí, nesse momento que eu comecei gente, agora! Daí eu comecei um outro tipo de busca. Eu acho que a religião ali já não me cabia mais. Porque era sobe monte, desce monte, 40 dias de jejum e oração e joelho no chão. Não é que Deus não me respondia. É que, na verdade, eu não estava olhando para o lugar certo. Eu estava buscando algo de fora para me ajudar. E eu precisava, na verdade, era me reencontrar. Eu precisava me reencontrar, saber qual que era meu papel, como é que eu podia ajudá-los, entendeu? E daí isso foi uma loucura. Eu comecei visitei muitas religiões, que eu acho que foi assim, tipo, por eu ter no meu coração esse chamado também, Glei, de servir, esse chamado assim de ser realmente uma missionária do mundo, né? Eu falo inglês, né? Eu falo um pouquinho de espanhol e eu tenho esse coração, sabe? De aprendizado e querer. Então, assim, eu precisei, porque eu era muito preconceituosa. Então, eu condenava demais as pessoas, quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Por não ter nascido, às vezes, numa família igual a minha, que era judaica cristã. Era uma bobagem. Então, assim, eu era uma pessoa totalmente preconceituosa e morria de medo de tudo. Achava que tudo era do capeta. Então, isso era um inferno. Eu vivia, né, julgando demais. E daí, quando eu comecei essa minha busca, essa minha segunda busca, né? Porque eu falo que a primeira foi através do cristianismo e depois essa minha segunda busca foi uma coisa mais assim, espiritual mesmo. E eu visitei nessas religiões até mesmo para eu ter um conceito sobre isso, porque era o que eu ouvia falar. Era o que eu ouvia, não, isso não é de mal. Estive em Bali agora, conheci mais o hinduísmo balinês, que maravilha, gente. O povo é povo em todo lugar, ignorante tem em todo lugar, mas eles estão lá, às vezes, sofridos, mas eles têm a fé deles e tem que ser respeitado, né? E isso fez com que eu também buscasse, juntasse uma terapia da outra. Eu tô, né,
a parte do Mahalila, que é indiano, a parte do Enneagrama, que vem meio do Sufi, né? Ali talvez pela Cabala, estudo um pouco Cabala. Então, assim, um pouquinho de cada coisa, eu acredito que a verdade, ela realmente liberta. E a liberdade, ela está no não preconceito, no não julgamento. Eu me sinto nesse lugar agora, sabe? Lógico que tem muita estrada pra gente caminhar, né? Como a Bruna falou, daqui a pouco eu viro lagarta de novo, tô no caso vocês me chamam pra voar. É assim, não é, gente? É uma vida muito louca. Aí a gente tem que estar preparado. Então, assim, eu tenho esses marcos, né? Aquele marco lá atrás, depois um outro marco, e eu tenho certeza que mais pra frente eu vão vir outros, né? Que são despertar, né? E a gente sai carregando bagagens, conhecimentos daí, é sabedoria, é do caos que a gente tira a ordem. Então, assim, é do caos que a gente vai... Para com isso! Mano, Eu vou anotar aqui. Peraí. Então, vamos lá. O que você conta? E tu, mana? Como é que foi, assim, seu despertar, Agaci? Bom, eu acho muito interessante quando eu escuto, né? Porque a gente tem essa conexão, né? A gente se conectou muito, que a gente tem em comum essa questão com a igreja, né, o cristianismo. Isso foi um marco também para mim, sabe, muito importante na minha vida. Quando eu estava numa igreja, né, acabei vivendo a conversão lá, e hoje eu entendo como uma projeção astral. E foi justamente isso que eu vivi. Ia bastante, tem uma formação católica, depois estava numa igreja cristã protestante e num momento eu estava lá no curso sem pretensão nenhuma e eu tive claramente essa questão do projeção. Sair do corpo e ver as pessoas por cima, então aquilo dali foi tipo assim, uau, que lugar é esse? De onde eu vim? Para onde eu vou? Que experiência, tipo assim, eu não sou só um corpo, né? O que é isso? E aí falavam de Jesus, eu falei, cara, onde está esse Jesus? Eu preciso mergulhar. Então, ali eu acredito que foi um marco para mim, muito, muito grande. Então, eu comecei a pegar aquela Bíblia, nem gostava de leitura. Então, a Bíblia, né? A Bíblia foi seu primeiro livro? Foi o meu primeiro livro, assim, eu mergulhei, né? Comia ele umas 3 vezes, estudava. Cadê Jesus, Deus? Onde é que está tudo isso? Eu quero entender mais. Então, eu mergulhei nisso profundamente, né? Também acabei me envolvendo com grupos, liderando, cuidando de pessoas. Isso sempre foi muito claro também como uma missão de cuidar, né? Hoje eu trabalho com as terapias, mas esse cuidado já vem de muito tempo. Então, realmente não ia passar dentro da igreja sem cumprir o propósito. Sim. E foi muito importante na minha vida essa virada de chave. Porém, com o decorrer da caminhada, é como a gente fala, né? Eu acho que são várias fases, né? Eu acho que são várias caixas que a gente vai se colocando, vai aprendendo. E eu tenho aprendido que aquela questão, eu preciso aprender sobre algo. Eu quero levar isso sempre para minha vida, trabalho muito. Eu preciso aprender sobre algo, que foi o que eu fiz na igreja. Eu preciso aprender mais de Deus e mais de mim. Eu preciso aprender mais. Então, é sobre isso, sobre aprender sobre algo e depois desconstruir para que o novo venha. Sim. Então, eu tenho entendido que o autoconhecimento só vem através disso. Então, chegou um ponto que eu já não cabia mais numa caixa. Então, eu precisava abrir essa caixa, desconstruir para o novo vir transbordar para que eu aprendesse de novo, né? Então, esse foi um dos meus primeiros marcos. Como você falou, de Uma Vida com Propósito, também foi um livro que me deu uma virada de chave. Logo depois eu li O Propósito de Siri Pembaba, que já é totalmente já numa pegada mais do yoga, né? Totalmente mais espiritualista. E também me deu outro marco, né? Me levou para outros caminhos. E mergulhei no mundo das terapias, né, trabalhando com todas elas. Não tem como cuidar do outro se eu não cuidar de mim, assim, é sempre uma lição, nossa, é sempre um mergulho. Um canal, né? Somos um canal, todos somos um, né? Então, é um chamado para servir, mas em primeiro lugar eu tenho que me encher, né? Então, foi esses marcos, né? Acaba que também teve as medicinas, que foi um marco na minha vida, que tem dado novas direções, né? Tirando as máscaras, né? Na verdade. E a maternidade que vem aí como professora. Outra mestre. A maternidade é mais um marco da minha vida. Então, assim, acho que são vários, né? E seguimos firme nessa desconstrução, né? Deixando de lado quem eu não sou, para ver realmente. Gente, a Agaci falando sobre a desconstrução,
eu lembrei muito da minha obsessão de terapia, bem nesse caos que a gente estava vivendo, assim, muito difícil lá dentro de casa. E eu lembro muito bem a sensação, eu acho que vai marcar pro resto da minha vida, a sensação da primeira terapia de casal que eu tive. Gente, a psicóloga, foi a primeira vez que a gente estava indo de casal. Gente, eu não lembro qual foi a frase, não lembro, mas eu lembro da sensação que eu tive. Gente, ela assim, me desmoronou com uma frase. Tudo que eu acreditava que eu era, que eu fui educada, as crenças, não, tudo, gente, ela me desmoronou. A sensação que eu tinha era tipo assim, e agora? Se eu não sou isso que eu acreditava ser, eu sou quem? E agora quem eu sou? É um reset. É como se fosse um reset e agora você vai filtrar e construir novamente. E quando chegar a hora de desconstruir, você vai se permitir desmoronar. E foi que o momento, na hora, assim, me permitir desmoronar. Porque a gente ainda há resistência para se desconstruir. E é ali que a gente sofre, é ali que dói. Que quando você resiste ao desmanchar, processo, né? Ao processo. E, gente, na hora que você falou isso, eu lembrei, gente, a minha primeira sessão de terapia foi assim, me desmoronou total. E ali, a partir dali da sessão de terapia, veio as medicinas também, veio o curso de filosofia, que foi outra porta para mim. E estamos nesse caminho, sabendo que há muitos... que nada sei. Só sei que nada sei. Eu não sou nada. Eu sou e não sou ao mesmo tempo. E aí, Gleice? O meu reset, Bruna, foi aqui em Palmas, né? Mas antes disso, eu quero falar sobre tudo que aconteceu com vocês, meninas, na religião, comigo foi totalmente ao contrário, tá? Foi. Porque quanto mais eu entrava na religião, mais eu me perdia. A Gleice é Não, gente, é porque assim, eu ficava com muitas dúvidas, muito medo. Eu tinha muito medo de algumas coisas que eram apresentadas. E isso me deixava muito insegura. Eu tinha muitas questões que muitas pessoas não conseguiam, né, tirar. E aí foi quando eu decidi sair, né, da igreja. E aí casei logo em seguida, conheci... Aí foi quando eu entendi o que significava energia, autoconhecimento, troca. Porque até então, gente, eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Nem dentro da igreja, a questão de ego. O que é ego? Ego é o que o outro tem. Não, eu não tenho isso. Eu sou uma pessoa maravilhosa, entendeu? Ego é do outro, não é meu, sabe? E aí foi quando eu comecei a enxergar que eu tinha que me enxergar. Que até então eu achava que, tipo, era Deus e as pessoas, sabe? A gente vivia no automático, né? No automático, e eu sempre acreditando na crença dos outros e eu não tinha uma crença própria. E performar, né? Exato. Porque a gente nasceu pra fazer... Eu tinha que performar como todo mundo esperava de mim, né? A necessidade de ser aceito, né? É muito forte na gente. E eu sempre tive essa necessidade muito grande de ser aceita pelas pessoas, sabe? De me sentir amada. Então isso me fez viver um momento muito difícil na cidade que eu morava anterior, porque pra mim todo mundo me odiava e eu odiava mesmo, tá? Eu sei, minhas manas, eu sei. Mas enfim, não é pra cortar essa parte, viu? É pra deixar mesmo. E aí, gente, eu cheguei aqui com um rótulo do meu tamanho, com 1,70 de altura, foi o rótulo que eu cheguei aqui em Palmas. Até que eu conheci a Gaci. Uma prima do Léo disse assim, amiga, o que é importante é questão de energia, gente. A prima do Léo falou, tem uma moça da massagem que tu vai amar, ela é tua cara, a Gaci. E aí eu conheci a Gaci e eu falei, gente, quero ser amiga dessa mulher. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. E aí eu conversando com a Gaci, né, lá na macaterapia dela, né, que é mais uma terapia do que uma massagem, né, na verdade é um combo. E aí eu falando assim... ela, viu, gente, pra falar isso. Mentira. E aí, gente, o que acontecia? Eu falava, ai amiga, porque eu sou muito chata. Aí ela, onde tu tá tirando isso, Gleice? Ai amiga, porque eu sou isso. Ela,
não acho que tu é, não, isso nada a Ela ver. chegava com esse rótulo direto mesmo. Isso era sério. É verdade, gente. As Aí mentiras que falaram pra gente, a gente A gente surto. acredita. Gente, eu comprei todos os rótulos que me colocaram. E eu cheguei assim, eu não tinha autoestima. Eu realmente acreditava no que as pessoas, que eu era aquilo para as pessoas, sabe? Que eu representava aquilo para elas. E aí foi quando eu conheci a Gaci, aí agora recentemente a Paula, agora recentemente a Paty. E a Paty, amiga, tu me falou uma coisa que me marcou muito esses dias. Tu falou pra Gaci que eu era muito inteligente. Já comprou esse rótulo. Esses eu compro sim, sabe? Eu comprei. Compre os bons. Aí eu falando com meu amigo e tal, eu falei, Alan, eu sou muito inteligente. É que eu sou muito inteligente, cara. E ele, amiga, mas eu sempre te achei. Eu falei, cara, mas eu não achava que eu era. Sabe? Assim, eu acho que os rótulos fazem a gente se perder. A gente compra eles e a gente se perde neles, tanto nos bons quanto nos ruins com também, certeza. né? E aí eu tenho certeza que o meu processo ele começou aqui em Palmas. Ai, que bem. Aí eu devo ter tido outras experiências que talvez eu ainda não tivesse aberto a minha mente, porque eu acredito que cada um tem o seu momento, Sim. sabe? De ser apresentado Sim. a si mesmo, né? Porque às vezes a gente se olha no espelho e diz assim, não, eu não sou isso, sabe? Eu não tenho coragem de me encarar muitas vezes. E aqui em Palmas eu tive, eu acho que essa força que a HC me deu no começo, me Esse acolhimento, mostrando. né? Esse acolhimento, exatamente, Eu amiga. Eu acho que ela me que acolheu. Deus, ele também, a espiritualidade já prepara, né, as coisas para que a gente seja recebido também. E é o seu momento, né, Gley? É o momento seu da virada, assim. Então foi As minhas incrível. amigas perceberam isso. Não, e assim, gente, porque o podcast, ele tá hoje nascendo, mas a cada encontro, né, o quão foi magnífico a gente ver que a cada encontro há um propósito aqui. O quão cada uma faz bem uma para outra e o porquê não a gente não fazer bem para outras. Aqui a gente está levantando uma voz de uma energia muito boa que uma contagia para a outra. Quando a Gley fala da vivência dela, quando a Gaci fala da sua caminhada, quando a Paty, extraordinária, uma grande mulher, cheia de conhecimento, fala... Gente, de verdade, ontem a gente chegou a ter uma pequena reunião pelo telefone e eu estava num dia super atarefado. E até falar, meu Deus, né? Como é que eu vou me concentrar aqui? E a conversa fluiu muito, fluiu super natural. E quando eu desliguei o celular, eu tô falando aqui para elas, não tinha falado ainda. Mas quando eu desliguei o telefone, e é todas as vezes quando a gente se encontra, aquela sensação de, cara, eu não tô só. Que bom. Eu não tô só e assim, parece que a energia passa, sabe? Parece que vocês estão ali de mão dadas nessa caminhada comigo. E é muito bom. E eu espero muito que nesse podcast que a gente passe isso, que possa compartilhar. Realmente o serviço. Eu posso servir algo, né? Que seja a minha estrada, né? Seja a estrada de vocês, que a gente possa passar para vocês. Com certeza. Eu acredito que nós estamos juntas por sincronicidade mesmo, porque era para ser. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigada por essa gente. sincronia bem aqui, Eu porque pra também mim foi agradeço, ótimo. viu? Amei. Eu aqui dentro do meu casulo, eu acho que vocês são uma das melhores coisas. Que Amiga, eu e chegou assim, aqui e agora. Amém, querida. E eu venho assim, também, a questão assim da intercessão, sabe? Antigamente eu falava intercessão como na igreja a gente fala, né? Que é orar por outras pessoas, interceder, intuir alguma coisa em outra pessoa, outras pessoas. Então, assim, eu acho que esse bem-querer, né? Essa vontade da gente poder fazer algo genuíno, que seja transparente, que fale da gente, talvez realmente vá atingir pessoas que também se identificam com isso, com essa busca, né? Aqui a gente falou de coisas muito nossas, né? Mas tem muita gente que passa pelas mesmas coisas, pelas mesmas dificuldades, né? E cada uma de nós, você viu que a gente buscou ferramentas diferentes, né? E isso a gente vai ter um pod só de ferramentas, né, gente? Vai ser muito legal, porque não sei se você aí de casa, você faz yoga, se você medita de manhã,
se você tem costume de ler um livro, Ou está né? na igreja. Ou está na igreja, em qual lugar que você esteja, ou fazendo alguma prática que te leva para esse lugar de solitude, né? Não, a gente não está falando assim do ativismo, que também é importante a caridade, é importante você estar em comunhão com irmãos, amigos, mas aí o que você está fazendo realmente com você, sozinho, ali no seu quarto, no seu secreto, né? Então a gente vai falar muito sobre isso, o que tem nos ajudado e que pode também ajudar você. É interessante a gente ressaltar que aqui a gente não está só para falar nem dos nossos, das nossas qualidades, nem dos nossos defeitos, sabe? Eu acho que a gente está aqui para compartilhar o que realmente, de alguma forma, afetou a gente, Sim. né? Que de alguma forma fez a gente mudar, ou a gente entrar para o casulo, ou a gente se transformar numa borboleta, porque cada experiência nossa aqui é única. E eu acho que esse processo é importante. E eu posso dizer que a gente está aqui além do rótulo. Além. A gente está aqui Muito além bom, do é rótulo. verdade. E essas diferenças é o que mais enriquece, né? Eu acho, entre a gente, assim, que eu vejo que cada um, como a Paty falou, está numa busca, numa jornada, assim, essas infinitas possibilidades. Eu acho que quantas possibilidades de autoconhecimento existe, assim, nesse mundo apresentado para nós, assim, é infinito isso, às mesmo, vezes, cara, e cada um no seu processo. E as nomenclaturas às vezes são diferentes, né? Por exemplo, a questão que eu falei agora da interseção, né? Na física quântica chama entrelaçamento quântico. Olha só. Entendeu? Então, assim, são só roupagens, né? Mas no fundo, assim, o que a gente busca? O amor. A única coisa que o ser humano, o propósito de todo ser humano é o amor. Parece um pouco piegas, é o amor. Não, mas é mesmo. Amiga, mas... Porque Deus é amor. É amor. E é para ele que a gente tem que voltar. Então, quando a gente atinge uma certa consciência, isso é papo mais para frente, mas eu falo assim que é o que eu acredito hoje, né? Que essa tomada de consciência, ela precisa através do amor, essa tomada de consciência. Porque quando a gente conhece o verdadeiro amor, que é Deus, a gente se integra a ele, né? Eu e o Pai somos um. E isso quando acontece, porque a gente já teve essa sensação de você ser o Pai, né? De você estar com o Pai, né? Eu acho esse quentinho no coração, acho que muitos de nós já aconteceu. Só que o dia que a gente fizer isso sincrônico, todos, daí é a hora que Jesus volta. Que é o quê? A consciência Krishna dentro de todos nós. Juntos. Como se fosse um tambor que batesse no nosso coração ao mesmo tempo. Então, é o amor. É a hora que a gente vai ver... Mas, amiga, é possível ter esse amor antes de ter o amor próprio? O amor? Não, ele passa por nós primeiro, né? Primeiro pela gente, e aí depois a gente transborda esse amor, é isso? Exato. Existe uma canção, né? O Inter fala que haja mais amor a começar em nós. Eu acho que é muito isso mesmo. Não tem como Gente, transbordar. mas é muito difícil. Ai, eu vou falar de mim de novo. Eu acho muito difícil esse negócio desse auto-amor, gente. Pra mim foi muito difícil. Não, hoje, é um trabalhão. É um trabalhão. Hoje eu me olho com mais carinho, mas foi muito difícil eu conseguir ter esse olhar. E vai continuar trabalhando. Mas eu precisei de uma rede de apoio. Engraçado, a gente acha assim, rede de apoio, eu ouvi essa palavra a primeira vez na maternidade. Então, nunca tinha ouvido. Adulto tem que ter rede de apoio também. Então, e aí, pro auto-amor também. Eu acho que a rede de apoio, eu acho que... Então, mas só que esse amor só aparece mesmo com o autoconhecimento. Porque como você vai amar alguém que você nem conhece? Então eu não me conheço, então eu não me... Cara, é isso! Porque você rejeita os rótulos. Não é isso? Ou eu aceito eles, não, amiga? Quando eu rejeita rejeito os rótulos, eu começo a me amar. Você rejeita os rótulos que você aceitou. Entendi. Meninas, vocês acreditam que, porque você falou, né, Cleice, que só ouviu essa palavra rede de apoio na maternidade, mas vocês acreditam também que os amigos são uma rede de apoio, que a gente, só porque o nome vem com outro nome, vem nome de amizade?
Com certeza. O nome rede de apoio eu entendi só realmente na maternidade, né? Mas eu entendo que as amizades que eu tinha antes também eram, porém, em outro momento da minha vida. Essa rede de apoio, de autoconhecimento, dessa busca, foi com outro pessoal, que aí a gente já entra aqui nas mulheres do podcast. E surge um filtro na vida, né? O quão vai funilando. Uma vez, uma psicóloga falou pra minha amiga, e eu adorei isso, eu passo pra frente, que é igual você ter um... Sabe quando você colecionava figurinha? Então, você vai trocar figurinha diferente com cada amigo. Então, assim, tem amigos que são marcantes na época X, né? Quando você ali tá... As mães da escola dos filhos, né? A mãe da pracinha, né? A Gacinha. É outra E a gente tá numa pegada diferente. Então, assim, hoje em dia, meu apoio nessa área é com vocês. Tipo assim, porque é com a turma que eu tenho andado agora. É um nicho diferente. É um nicho diferente. Então, por exemplo, mas eu tenho coisas que as minhas amigas que hoje... não vou falar isso, não professam a mesma fé, vamos dizer assim. Hoje, mas eu ainda converso com elas, porque a diferença é que eu acredito que a gente tem respeitado mais as diferenças. Então, hoje, eu estou assumindo uma parte diferente da antiga, que e a gente consegue muito... transitar por vários grupos. Eu acho que Deus é tão perfeito, gente, que é justamente isso. Às vezes a gente dá uma virada de chave, começa a buscar novos caminhos, às vezes você se relaciona, casa. Então, assim, quando você tá solteiro, você tem uma turma, quando você casa, você vai pra outra. E eu acho que ele é tão perfeito que ele vai conectando. Tipo assim, a partir do momento, por mais que eu tenho muitas amigas que eu amo, mas hoje eu tô numa outra jornada, jamais deixei de amar, mas acaba que me aproximou mais de uma outra... O meu crescimento atual. Eu preciso, tipo, nesse momento eu preciso de vocês para me ajudar nesse crescimento, entendeu? E em outras fases, eu vou me conectar com outras, e por isso que a gente não deve nem levar pro pessoal. Às vezes a gente tem essa questão muito do ego, né? Nossa, fulano tá muito longe de mim, às vezes, né? Fulano tão longe, né? Quase não me procura. Gente, às vezes é o processo dela estar perto daquela turma. E tá tudo bem, entendeu? Então eu acho que vai acontecer nesse movimento suave no decorrer da vida, entendeu? E olha, o quão é engraçado, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente compreende mais o outro. A gente entende mais o outro. Eu falo em relação à minha família e pode se jogar também em relação aos amigos. Quando você entra em outro nicho que não seja... Não vou chegar e falar os 4 compromissos, Bhagavad Gita, porque eles nunca ouviram falar. Que doideira, mas você identifica nas conversas, sem identificador, que pode ser sua também. Você compreende mais o outro, assim como se você chegar na sua família, depois de dessa busca de autoconhecimento, você chega na sua família, é engraçado, porque eu tive essa sensação, quando você chega, você coloca em campo de observação e você não julga mais, porque é da onde você surgiu, é por onde você passou, assim como seus amigos, e você compreende, você tem mais amor para com o outro, e a estrada do outro, uma fala que às vezes eu não concordo mais, mas eu compreendo, eu amo desse jeito, eu compreendo a estrada deles. Sim. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Que falar assim, melhor amigo. E o pior? Então existe amigo no momento hoje, né? Tá diferente. Então, estamos chegando ao final, mas daqui 15 dias vai ter outro podcast que a gente vai falar sobre maternidade. E vai ser bem bacana. E conto com vocês. A gente quer agradecer também as pessoas que têm apoiado o nosso projeto. MZN Filmes, Gisele Moda Circular, Lades Brand e quem mais? A nossa linda Thaís, e a nossa maravilhosa Thaís Gomes, que fez toda a nossa produção aqui, e os nossos looks da Gisele Leite. Obrigada, gente. Eu conto com vocês no próximo episódio. Falaremos sobre maternidade. Vai ser muito legal. Segue a gente no Instagram, Pod Metamorfoses, que tá aqui embaixo. Um abraço. Lindo. No meio da floresta, junto com meus irmãos, vou falar com o coração, isso é minha tradição.